Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prínzio e trago para vocês hoje a finalização dos estudos, dos resumos que estamos fazendo das parashot do livro de Shemot. As 3 últimas parashot, se o Eterno permitir, nós finalizaremos hoje um resumo. São parashot bastante simples, na verdade, trazem uma indicação muito importante que nós veremos no estudo, no estudo da porção semanal. Nós veremos todos os detalhes dessas 3 parashot, que aparentemente são simples, mas trazem, como todas as outras, muito significado. Apenas um resumo para você ter um conhecimento do que é tratado em cada uma dessas parashot, as haftarot concernentes a cada um das porções, né? E quando o Eterno permite, quando Ele permite que a gente realize aqui no canal, na semana anterior ao estudo da Parashá, no domingo anterior à Parashá, nós fazemos aqui o estudo da Haftará, né? Então você fique atento aí sempre no canal, nos domingos que antecedem uma porção que muitas das vezes a gente consegue apresentar aqui um estudo da Haftará concernente àquela porção. Hoje, então, vamos estudar a antepenúltima porção, a porção de número 9. Esse livro, o livro de Shemot, tem 11 parashot, 11 porções, 11 pedaços que a gente estuda a cada semana. São quase 2 meses estudando esse livro. Então nós hoje falaremos da porção Kitzá, Vayachel e Pekudei. Então vamos iniciar com essa porção, justamente a porção Kitzá. A porção Kitzá, ela vai ser estudada, a 21ª porção de toda a Escritura. Nós tivemos 12 porções no livro de Bereshit, a 13ª porção é o livro de Shemot e vai até a 22ª porção. Então nós temos 11 porções aqui. E justamente hoje nós terminamos e amanhã, no Shabat, nós iniciaremos o estudo mensal, o estudo semanal, da porção. Amanhã nós, no Kabbalat, iniciaremos com o Oré Daniel, se o Eterno assim permitir, às 18 horas nós começaremos aqui no canal o estudo da porção Shemot, esse início de caminhada de Techuvá, de saída da idolatria para chegar na terra da promessa, a terra que o Eterno prometeu a Abraham, Isaac e Jacob. A porção Kitzá vai ser estudada no dia 15 de Adar. O Adar, o calendário hebraico, é o calendário da Torá, ele acontece nesse ano no dia 15 de março, no calendário gregoriano. Então é o mesmo dia. Esse ano nós temos aí uma paridade de calendários, Claro que mais para o meio do ano essas datas vão começar a se distanciar um pouquinho, Então nós vamos ter a porção Kitzá. Kitzá significa quando realizar, quando realizares. Quando Moshe realizar um censo, Então o Eterno vai dar as orientações para quando realizar, A palavra aqui é quando, Tsá é fazer esse levantamento, essa contagem de pessoas. Então ela vai do livro Shemot, no capítulo 30, verso 11, ao capítulo 34, verso 25. Ela tem 139 versos. 139 versos são trazidos nessa porção, Então é um capítulo bastante longo porque ele tem muitos detalhes técnicos. Na verdade, nós não vamos estudar hoje aqui todos esses detalhes técnicos que são trazidos nessa porção. Nós vamos deixar isso
justamente para o estudo na semana do dia, no Shabat do dia 15 de março. Durante a semana você vai estudar os pedaços dessa porção, marcados aí na sua escritura, se não tiver demarcado na sua escritura, se a sua escritura for uma tradução que não tenha as marcações do estudo diário, você divide aqui 139 por 3, né, e você lê praticamente 46, 47 versos, você lê aí por dia, né, e vai se interiorizando aí do assunto a ser tratado no Shabat. No Shabat, aqui no canal, você então aprofunda o estudo dessa porção. Então vamos aí ver o que... lembrando mais um evento que vai acontecer aqui no canal, você vai ser lembrado aqui no canal, você vai participar conosco da festa de Purim. A festa de Purim acontece nesse ano exatamente um dia antes do Shabat, né? No dia 14 de março, nós teremos a festa de Purim. Apresentaremos anteriormente aqui no canal qual vai ser o procedimento para a comemoração da festa, e no dia 14 nós faremos aqui algumas leituras relacionadas à festa de Purim, essa festa importante, uma festa da primavera, né? Então a festa uma festa do final no meio do mês de Adar, do início da primavera, exatamente o início da primavera vai acontecer essa festa. Então vamos iniciar esse estudo, né? Nessa porção aqui, o Eterno orienta Moshe a realizar um censo. Esse censo vai ser o quê? A contagem do povo que saiu de Mitzrayim, né? De todo aquele povo que saiu de Mitzrayim, o Eterno vai fazer uma contagem, vai registrar cada um. Mas a contagem do Eterno não é a contagem numérica, cabeça, não é a contagem de gado. Vai ser feito um registro dos nomes das pessoas, as famílias que eles pertencem, e cada um deles, né, vai ter que colaborar com meio shekel, né, na hora de fazer a contagem. A pessoa vai se apresentar lá para quem estiver fazendo o recenseamento e vai dar meio shekel. Agora, interessante que não existia a moeda de meio shekel. Então, duas pessoas tinham que apresentar um shekel em conjunto. Dessa forma se quebrava qualquer distinção entre as pessoas. Então, o rico não poderia dar a mais. O pobre também não poderia dar menos, né? Então, vamos supor que um que tivesse mais dinheiro daria um shekel por ele e por aquele que não tivesse condição de dar. Mas não é assim que o Eterno quer que o ser humano haja, né? O ser humano tem que agir em total harmonia com o seu próximo. Então, quem tem mais ajuda, quem tem menos acompanha aquele que tem mais. Não existe essa separação, essa distinção. Não é primeiro um número, mas sim o nome, a família aonde ele pertence, a quem ele pertence, né, a tribo a quem ele pertence. Então tudo isso é demarcado nesse momento de se fazer o censo, né? Por isso que a porção chama Kitzá. Quando essenciais, ou quando você realizar o censo do povo, então você vai fazer um registro e cada um vai pagar meio shekel pelo resgate da própria vida. Não que a vida vale meio shekel, né, ou milhares, milhões de shekelim. Na verdade, a vida vale muito mais do que uma vida vale mais do que qualquer quantidade de ouro sobre a face da terra, né? O Eterno, cada vida representa a sua criação. Então, cada um
tem que apresentar junto com o outro, para que não haja justamente essa distinção, né? Senão ficaria como é o mundo nos dias de hoje, né? Uma disputa de quem tem mais contra quem tem menos. Não é isso, né? Não é isso que o Eterno quer. Então, ele diz para Moshe para que seja feita essa contribuição para todo homem que tenha acima de 20 anos. Né? Então, essa contagem é feita sempre para aquele homem que é produtivo, aquele homem que já é um adulto, já é dono do seu nariz, como a gente diz, e que vai naquele momento prestar contas de tudo que ele faz. Então, nesse momento, ele é contado como um ser humano independente, ele já tem condição de constituir uma família, de progredir a sua família e tudo mais, né? Também nós vimos na última porção os itens do mexicano, né? E o momento em que o Eterno manda, né? Manda que no momento que fosse ser levantado o mexicano, os sacerdotes deveriam permanecer 7 dias lá no mexicano antes de começar as suas atividades. Então ali estava a orientação. Aqui o Eterno já vai dar mais orientações. Ele vai mandar construir uma bacia, né? Uma bacia de bronze fora da tenda do encontro, no pátio do mexicano, para que essa bacia repleta de água fosse utilizada para lavar, né, para purificar os sacerdotes. Então, todo sacerdote precisava lavar as suas mãos e os seus pés, né, se banhar no momento em que iam iniciar as suas atividades. Essa é uma prática que vinga até os dias de hoje em muitas religiões, né? A pia batismal, a pia em que a pessoa se benze na entrada de uma congregação dessas religiosas que existem por aí, justamente essa pia, né, que obriga que a pessoa se purifique. E é um hábito que nós fazemos até hoje, né? A purificação das mãos antes de comer, né? Antes de se alimentar. Você se purifica, tira do seu corpo toda a sujeira, toda a iniquidade que está sobre você. Não é só a sujeira física, né, a poeira, as bactérias, mas é tirar de você toda a idolatria, toda a promiscuidade que pode ter se agarrado em você pelo mundo. Né? Então, o Eterno diz a isso para Moshe. Também manda ele separar as especiarias para fazer o incenso. Né? Essas especiarias elas servem para fazer um incenso aromático e também para ser misturada ao azeite puro de primeira prensa, para fazer a unção dos itens do mexicano e também dos sacerdotes. Né? Todos eles, então, têm que ser consagrados ao Eterno. Então, esse óleo de unção vai servir para consagrar os itens que vão ser utilizados lá dentro do Ohel Moed, e principalmente os sacerdotes, o Kohen Gadol, no caso ali o irmão de Moshe, Aharon, né? Sempre temos que prestar atenção que existe Aron, que é a caixa, Aron Edut, a caixa do testemunho, traduzido como a arca da aliança, a arca do testemunho, e Aharon. Aharon é o irmão de Moshe, é o nome do irmão de Moshe. Então, esse óleo, quando misturado a essas especiarias, ele só pode ser utilizado para isso. Ninguém pode, ninguém podia, ninguém pode, ninguém poderá fazer esse azeite de unção, esse óleo de unção, para outra finalidade, nem para si mesmo, nem para
untar qualquer outro item, né? Então a gente verifica hoje que muitas congregações utilizam um óleo para fazer unção. Esse óleo não tem as especiarias que o Eterno determinou naquele momento, né? Felizmente foi perdida aí os itens que são acrescentados, as proporções, e ninguém hoje comete essa barbaridade de fazer um óleo de unção como o Eterno determinou nessa porção. Porque esse óleo é sagrado. O que é ser sagrado? Sagrado é algo separado para o Eterno, só serve para ser utilizado pelo Eterno, para mais nada e por mais ninguém. Então só poderia ser utilizado ali, dentro do Mishkan, dentro do Ohel Moed. Não poderia ser utilizado em outras situações ou por outras pessoas. Também ele fala das especiarias para o incenso aromático, aquele incenso que é queimado, né, que emite uma fragrância agradável para o Eterno. E nós vemos também, né, que o Eterno diz para Moshe que já separou, já preparou aquelas pessoas que vão ser os mestres artesãos, aquelas pessoas que foram, que receberam o Ruach Elohim para construírem o Mishkan conforme o planejamento, conforme a diagramação que o Eterno fez para esse Mishkan. São muitos detalhes que nós vimos nas porções anteriores. Se você, no momento que estudar as porções, prestar atenção nos detalhes de tecidos, de madeira, de metais, os tamanhos, os cortes, né, como tudo vai ser montado, bastante detalhado. O Eterno faz muito detalhamento, então ele separa 2 artesãos para serem os coordenadores, né, de toda a tarefa. E os coordenadores são justamente um da tribo de Yehudá, né, e um da tribo de Dan. Yehudá foi o 4º filho a nascer a Yaakov, e então foi o 5º filho, né, Yehudá, filho de Lé, e Dan, que era filho de Bilha, né, a serva de Rachel. Então nós vemos aí que o Eterno deixa sempre, né, coloca sempre os filhos das servas participando de atividades importantes, né, para que eles não sejam discriminados, trazendo para nós sempre a lembrança de que a discriminação, qualquer tipo de discriminação, é algo contrário às instruções do Eterno. Qualquer tipo de discriminação é contrário ao ensino do Eterno. Então não se deve em nenhum momento praticar qualquer tipo de discriminação contra um semelhante. Então, esses artesãos, eles são preenchidos com o espírito de Elohim, de sabedoria, entendimento, conhecimento de todo talento artístico para trabalhar no Mishkan, né? Então, o Eterno já define quem são esses e só orienta Moshe de quem será o responsável por essas atividades. E também, importantíssimo, né, que está se fazendo uma obra para o Eterno, está se construindo um Mishkan para o Eterno, mas o Eterno sempre deixa claro isso desde a criação, desde Bereshit capítulo 1, né? O Shabat deve ser guardado, né? Não se deve fazer nada no Shabat, nem que seja para o Eterno. Então você não deve. Nesse momento ele fala para Moshe: avise as pessoas que no Shabatot eles têm que descansar, eles têm que não fazer nada. Não se pode fazer nada nem para o Eterno, né?
estaria ali construindo o Mishkan, estaria construindo itens do Mishkan, trabalhos importantíssimos para o Eterno. Mas nem isso o Eterno quer que seja feito. Em 6 dias ele criou tudo que há nos céus, na terra e nas águas embaixo da terra, e tudo que há neles, né? Tudo que existe nos céus, na terra e nas águas, o Eterno criou em 6 dias, e no 7º dia ele descansou de tudo que ele fez. Então, nós também temos que ter esse descanso. Então, ele coloca, né? Ele coloca que deve ser guardado o Shabbatot mesmo nesses momentos em que se está construindo o Mishkan. E aí ele apresenta para Moshe, eles apresentam as duas Shnei Luhot, as duas tábuas em que ele escreve com o seu dedo as 10 maravilhosas palavras, os 10 mandamentos. Então ele apresenta para Moshe nesse momento, né, essas duas tábuas. E diz para Moshe, né, que ele deve levar essas tábuas para o povo. Mas aí o que acontece com o povo? Né? O povo estava lá no solo, o povo estava lá esperando Moshe. Moshe disse que ia ficar 40 dias e 40 noites, mas aí de repente, né, o povo achou lá, marcou o seu tempo, falou, não, já passou um pouquinho, Moshe não veio, Moshe não volta mais, Moshe caiu num buraco, Moshe isso, Moshe aquilo, então resolvem fazer um ídolo. Por quê? Porque eles já não confiavam mais no Eterno, ou seja, o que acontece com o ser humano até os dias de hoje, vê os milagres, vê a manifestação do Eterno, mas chega um momento que querem adorar algum objeto, nós precisamos adorar um objeto. É isso que o ser humano sempre pensa, mas o Eterno diz, não precisa adorar nada, precisa confiar na sua palavra, nos seus ensinamentos, não precisa adorar nenhum objeto. Então eles pedem para Aharon fazer um bezerro, né, um bezerro de ouro. E Aharon faz esse bezerro, e o Eterno diz então para Moshe, pega essa tábua e desça rapidamente, porque o povo se perdeu, o povo já não confia mais em mim. Né? Então Moshe desce correndo, né? Do monte Sinai, o monte Horeb, né? Em que ele estava recebendo todas essas instruções. Então ele é pego ali, desprevenido ali, pega as duas tábuas e desce. Quando ele desce, ele percebe que o povo fez um objeto de idolatria. Então o Eterno diz que vai destruir esse povo. Por quê? Porque esse povo é mau, esse povo ele é um povo que não aceita, não respeita, não confia no Eterno. Mas Moshe intercede pelo povo, Moshe vai interceder pelo povo muitas vezes, né, para evitar que o Eterno destrua todo esse povo que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então Moshe desce do monte, né? Ouve aquela cantoria que o povo está lá festejando. Né? Nós temos agora um deus ídolo, um deus de metal. Né? Então nós temos agora um objeto, um deus que nos tirou do Egito, e não aquele Deus de Moshe, né? Aquele Deus que eles viram, né, sinais e maravilhas no Egito, eles viram sinais e maravilhas na abertura do mar, eles viram sinais e maravilhas no momento em que a água era amarga e se tornou doce, se tornou potável, e mesmo assim não confiam no Eterno. Moshe então fica muito irritado com o povo e diz que o povo não precisa, então, das palavras do Eterno, das 10 maravilhosas palavras, e quebra as duas tábuas. Né? Eu também quebraria, né? Como Moshe, ficaria muito irritado com esse povo desobediente.
E Moshe conclama aqueles que não estão seguindo essa multidão que está louvando um objeto metálico construído pelo homem, né? Porque é isso que é a idolatria, né? São ídolos criados pelo próprio homem. O homem cria lá um fantoche, um boneco, e depois se ajoelha aquele boneco que ele criou, né? Seja esse boneco uma estátua de metal, seja um automóvel, seja uma figura, seja qualquer coisa, né? Que ele criou, e aí ele se ajoelha frente a esse objeto, né? Então é isso que o ser humano faz até os dias de hoje. E nesse momento a tribo de Levi, né, Levi que foi um sujeito mau pra caramba, né, participou com Shimon da morte de muitos homens e muitos animais lá em Xerém. Aqui, né, a tribo dele, a tribo que já certamente estava arrependida de todo aquele passado inglório que eles tiveram, toda a tribo de Levi se une a Moshe e defende o Eterno. Nesse dia morrem 3.000 homens, e sempre que a Torá fala em homens, são homens acima de 20 anos. E aí Moshe se revolta contra o povo e sobe ao Monte Horeb, sobe ao Monte Sinai, para implorar ao Eterno pelo povo, porque o Eterno queria então destruir toda a humanidade, todos os seus filhos, todos os Bnei Israel até aquele momento, e começar uma nova humanidade, uma nova geração de pessoas a partir de Moshe, né, como ele fez no Mabul todos foram destruídos e começou-se uma nova humanidade a partir de Noar e seus 3 filhos. Então aqui ele propõe a Moshe fazer a mesma coisa, mas Moshe não aceita, né? Moshe pede pelo povo, pede perdão pelo povo. Então Moshe sobe ao Sinai novamente e fica mais 40 dias e 40 noites. Nós veremos isso lá no livro de Devarim, no último livro, nós veremos que Moshe comenta lá que ficou 40 dias e 40 noites implorando ao Eterno que não destruísse a humanidade. Então o Eterno ordena que Moshe conduza aquele povo até a terra que ele prometeu a Avraham, Isaac e Yaakov. E o povo vai seguir então sem ornamentação nenhuma, sem nenhum enfeite, sem nada mostrando que eles são mais importantes ou melhores do que qualquer ser humano. E aí Moshe está tão irritado com o povo pelo que eles fizeram que Moshe arma a sua tenda longe da tenda do povo, né? Moshe arma a sua tenda afastado das tendas de todos os povos, de todas as tribos. Então ele fica longe, fica lá afastado, né? E o Eterno descia, a nuvem do Eterno descia sobre essa tenda em que Moshe estava, para passar para Moshe as instruções, para passar para Moshe as palavras da Santa Torá, dessa Santa Torá. Então o Eterno vai dizer a Moshe tudo o que ele tinha que escrever. E Moshe pede para ver o Eterno. É nessa porção que Moshe pede para ver o Eterno. Mas o Eterno diz que nenhum homem pode vê-lo e permanecer vivo. Então faz com ele o seguinte: você vai ficar ali numa fenda da pedra e a minha presença passará por você, né? A minha presença passará por você, mas você não verá. O Eterno protege e Moshe só vê um vislumbre do que seria as costas do Eterno passando. Então Moshe dessa maneira foi o único homem, ser humano que viu alguma presença física do Eterno, o Eterno se manifestando para Moshe nesse momento. E o Eterno diz para Moshe cortar, e o Eterno desce a Moshe
e diz essas maravilhosas palavras, né? Diz para Moshe o seu nome, repete o seu nome 2 vezes, o tetragrama, 2 vezes o tetragrama, Adonai, Adonai, Elohim misericordioso e compassivo, lento em irar-se, rico em graça e verdade. Então o Eterno, né, por tudo que o povo fez ali, o Eterno poderia dizimar o povo, né, naquele momento, mas o Eterno é rico em graça e verdade e tardio em irar-se, ou seja, ele perdoa o povo naquele momento por tanta iniquidade que o povo promoveu contra ele. Então, Moshe novamente pede ao Eterno para acompanhá-los nessa caminhada, porque o Eterno tinha dito que ia deixar o povo caminhar por si só, mas o Eterno ouve Moshe quando Moshe implora pelo povo. Moshe implora que o Eterno continue acompanhando o povo em toda a caminhada. Sabendo o povo que estava na terra que eles alcançariam, o Eterno diz para os Bnei Israel não se aliarem àquele povo, ou seja, aquele povo deveria ser destruído. Nós veremos lá no livro de Yehoshua que muitos dos Bnei Israel, quando entram na terra, não destroem o povo, não obedecem isso, e aí vão ter muitos problemas no futuro, mas o Eterno diz para não se aliar àquele povo e destruir os seus altares, destruir toda a idolatria, né? Mas isso não foi feito. E o Eterno diz que ele é um Elohim zeloso. O que é ser zeloso? É ser ciumento, mas não ciumento como a gente, o pensamento que a gente tem hoje do ciumento é aquele que quer ser possessivo sobre aquele a quem ele ama e não aceita, né? Não aceita que aquele outro nem olhe para o lado, mas não é isso que é o zeloso. O zeloso é aquele que exige a atenção, exige o respeito, exige a confiança o tempo todo, o amor, né? O amor sem querer nada em troca. Esse é o Eterno que é isso do ser humano, né? Ele é um Elohim zeloso, ele diz que repudia a iniquidade, né, cobra a iniquidade dos pais sobre os filhos e faz graça por milhares àquele que o ama e guarda os seus mandamentos. E ele diz também para não se unir com as filhas do povo. Por quê? Porque nesse momento as filhas do povo vão tentar fazer com que os Bnei Israel se entreguem à idolatria, à prostituição, né? A prostituição cultural, ou seja, todo aquele uso do sexo para atrair, né? Atrair personalidades do mal, ou seja, atrair, né, a maldade sobre o ser humano, idolatrar deuses criados pelo homem e que tem uma conotação de maldade. E diz que todo primogênito é de Adonai, todo primogênito nascido do homem deve ser dedicado ao Eterno. Por isso que o primogênito tem uma herança diferente, ele tem uma herança especial. Por quê? Porque ele é dedicado ao Eterno. E o Eterno diz, então, novamente, para a gente guardar todos os Shabatotes. Todos os Shabatotes devem ser guardados e 3 festas por ano o homem deve peregrinar à terra prometida. 3 vezes por ano, em 3 festas, em 3 moedim do Eterno, deve-se caminhar, peregrinar, passar essas festas lá na terra do Eterno. E, como bondade, o Eterno reescreve as mesmas 10 palavras. Não são novas palavras, como muitos dizem, né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Não, as primeiras palavras eram umas e as segundas são outras. Na Escritura diz que o Eterno escreveu
as mesmas 10 palavras. Né? Então, Moshe desce do monte, agora ficou mais 40 dias, então é o terceiro período de 40 dias que ele fica, desce com as tábuas, mas nesse momento seu rosto está brilhante, transfigurado, né, iluminado com todos os ensinamentos do Eterno que ele trará para nós, né, para nós que podemos usufruir desses ensinamentos até os dias de hoje. Então essa porção Kitzá dá origem a outra porção, que é a porção Vayahel. Né? Vayahel significa e reuniu, e congregou. Então, Kahal é a palavra para congregação, não a congregação religiosa que existe até hoje em muitos lugares, né? Congregação essa, congregação aquela, mas a congregação de reunir, né? Se reunir para louvar ao Eterno, não louvar a um Deus criado pelo ser humano. Então essa porção, ela será levada ao seu estudo na semana que culmina no Shabat do dia 22 de março desse ano. Logo, logo nós estaremos estudando essa porção, que vai ser o dia 22 de Adar, a 22ª porção. Então, muito de número 22 aqui, né? Muitos números 22 são também as letras do Aleph Beit, né? Então são 22. Essa porção vai do livro de Shemot, capítulo 35:1, até o capítulo 38:20, né? Que também é uma porção bastante extensa, são 122 versos, né? 122 versos, e nessa porção é interessante que nos anos regulares, essa porção é lida com a próxima porção, a porção Pekudei, a última porção do livro de Shemot. Por quê? Porque elas são resumidas, elas podem ser estudadas juntos. Apesar de ser uma porção grande, ela traz muitos detalhes de construção do Mishkan, de preparação do Mishkan, né? Então, ela pode ser lida junto. Os anos regulares são aqueles anos mais curtos, né? São os anos que têm 354 dias. Depois nós temos os anos irregulares, que vão aí até 384 dias, né? Para casar o calendário hebraico com o calendário gregoriano. Então você tem que coincidir que a primavera seja sempre, né, o 14 de Nissan, o 15 de Nissan seja sempre no mês da primavera, né? Então por isso que, né, é por isso que muitas vezes os calendários têm essa alteração. Então nessa porção aqui, Moshe vai reunir a comunidade, né? Vai reunir a comunidade e passar todas as orientações que o Eterno deu a ele. Veja que foram muitas, né? Foram aí 120 dias aprendendo, ouvindo, exercitando tudo, que certamente o Eterno mostrou a ele muitos detalhes da construção, como é que tinha que ser feito, né? Hoje a gente diria aí que ele tinha feito um PowerPoint aí, mostrando todos os detalhes, explicando, reexplicando, para que Moshe tivesse bem claro tudo aquilo que ele deveria repassar para o povo, né? Então, Moshe desce, né? Desce e instrui todo o povo. E principalmente ele diz o seguinte: deve-se guardar o Shabat. Então você vê que na Escritura, na Torá, muitas vezes o Eterno diz para guardar o Shabat, né? Maluco, louco, doente da cabeça é aquele que diz que não precisa guardar o Shabat, né? Porque o Eterno repete isso muitas e muitas vezes, né? Se não fosse necessário, se não fosse importante, ele teria falado uma vez e pronto, né? Não falava mais, e aí você faz, olha, ele falou uma vez só, né? Provavelmente era só naquele momento, mas ele repete. E o quarto mandamento é específico sobre guardar o Shabat, né? Então, vemos que é uma obrigação nossa guardar o Shabat. Mas por quê? Porque o Eterno diz
para guardar o Shabat. Ponto. Não precisamos saber se é por isso, se é por aquilo outro. O importante é guardar o Shabat. E Moshe então passa todas as orientações sobre a contribuição voluntária, a terumá, né? Então tudo que deve ser fornecido, a quantidade, os materiais, os detalhes de cada material que vai ser recolhido, ele diz para que todos os detalhes que o Eterno passou para ele passa para o povo e passa para os artífices. Ele convoca aquelas pessoas que vão ser aquelas que vão trabalhar com metal, com madeira, com tecido, com os enfeites, com as linhas, enfim, com todo o material que vai ser utilizado. E Betsalel da tribo de Yehudá e Oholiab da tribo de Dan vão coordenar o trabalho, né? Então, pedido esse material e esse material começa a chegar em grande quantidade, né? Impressionante que o povo contribuiu mesmo, o povo se arrependeu do bezerro de ouro e contribuiu com todo o material necessário, e até demais, né? Eles trouxeram mais material do que precisavam. E aí os artesãos disseram para Moshe, é muito material, a gente não vai precisar disso tudo não, né? E Moshe então passa uma ordem lá para todo mundo, olha, quem trouxe, tudo bem, quem não trouxe não tem problema nenhum, não precisa trazer, agora não precisa trazer mesmo, porque nós não vamos precisar desse material, nem tem onde estocar todo esse material, demonstrando aí a importância da lisura, né, que muitos hoje, quando são responsáveis por uma obra comum, aproveita muito material e desvia esse material para uso próprio. Moshe podia ter feito isso, tinha muito ouro, prata, madeira nobre, tecidos nobres, Moshe podia ter ficado muito rico com isso, mas não era esse o objetivo de Moshe. Moshe queria atender o Eterno, fazer aquilo que o Eterno pediu que ele fizesse. É isso que nós precisamos aprender, né? Fazer aquilo que o Eterno nos ordena fazer, conforme ele nos ordena fazer. Nós vamos ouvir nessa porção muitas vezes esse texto, né? Fazer conforme o Eterno ordenou. Então, é dessa maneira que a gente deveria existir no mundo, agir no mundo, trabalhar no mundo, trazer as transformações para o mundo com habilidade, né? Amar ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito, ou seja, toda a tua habilidade deve ser para construir o mundo do Eterno, para fazer as mudanças que o Eterno pede para você fazer. Então, eles construíram a mesa, a menorá, o altar de incenso, tudo de madeira revestido de ouro. Então, para que a gente saiba que tudo é muito simples, apesar de toda a beleza exterior, a simplicidade interior, né, é muito importante ser observada. Tudo isso é muito simples, tudo isso feito de material muito simples. Então tudo foi construído. Essa porção, então, é uma porção bastante grande, mas essencialmente é saber esses itens aqui. Nós podemos resumir os 120 versos em apenas essas linhas aqui, que nós temos uma noção do que é tratado nessa porção. E nós entramos então na porção Pekudei, né? Pekudei, que muitas vezes é lida junto com a Parashá Vayachel, né? Então, muitas vezes, nos anos regulares, nos anos mais curtos, essas porções são estudadas na mesma Shavuá, né? Na mesma semana. Então, no mesmo Shabat, nós estudamos todos os detalhes dessas duas porções. Ela vai ser estudada no dia 23 de Adar, né? 29 de Adar, desculpa, porção 23, estudada no dia 29 de Adar, que é o dia
29 de março. Aqui vai ser prestado contas de tudo que foi usado, a porção Pecudei, né, porção registros, ou seja, todo o inventário, né, todo o inventário do que foi das contribuições recebidas, das quantidades de material, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de tecido, de pedras preciosas, tudo isso, né, tudo isso vai ser relacionado aqui, né? Então essa porção ela finaliza o livro de Shemot, indo do capítulo 38, verso 21, ao capítulo 40, verso 38. Então são 92 versos nessa porção, né? 92 versos que nos trazem a prestação de contas dos itens que foram utilizados no Mishkan, tudo que foi contribuído e onde foi utilizado. É uma prática pouco comum hoje, né? Muitas obras, principalmente obras que são para o coletivo, que são para uma congregação, uma comunidade, uma vaiarel, né? Um povo reunido em torno de um bem comum, muitas construções não se sabe exatamente o que foi contribuído, não para onde vão os impostos, como eles são utilizados, ou muitas vezes as informações não são claras o suficiente para a gente ter certeza de que tudo foi usado da maneira, né, que o Eterno ordenou que fosse construído. E aqui tudo ficou, né, por conta de Itamar, um filho de Aharon, né, um filho de Aharon. Ele fez as anotações, os apontamentos, né, ele foi aquele que fez todos os apontamentos de tudo que chegou, tudo que foi doado e tudo que foi utilizado na construção do Mishkan. Então foi muito ouro, muita prata, muito bronze, né, muito material que foi utilizado, material muito valioso que foi utilizado naquela construção, né? Então, também as roupas dos sacerdotes, dos Kohanim, do Kohen Gadol, os detalhes das roupas, das ombreiras, os cintos, as pedras preciosas que adornavam o vestuário, principalmente do Kohen Gadol, né? Então, também do Kohen Gadol é descrito aqui em detalhes o peitoral que tem 12 pedras, né? 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel, as tribos, os 12 Binei Israel, os 12 tribos, né? A tribo de Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Dan, a tribo de Naftali, a tribo de Gad, a tribo de Asher, a tribo de Issachar, a tribo de Zevulun, de Yosef e Binyamin. Aqui são as tribos, né? Por isso que Yosef entra e Levi entra. Na herança nós não temos Levi nem Yosef, né? Na herança, a divisão de terras, que virá mais à frente, nós temos a tribo de Levi sem terras, sem herança, e a tribo de Yosef dividida entre Efraim e Menashe, né? Mas aqui nós estamos falando dos Bnei Israel, as 12 tribos, 12 filhos de Israel. Então, nós temos todos os detalhes nessa porção das túnicas utilizadas por Aharon, uma túnica especial, né? Uma túnica com turbante, com adorno no turbante, né? Os calções de linho puro, né? Para cobrir as partes íntimas de cada um, os ornamentos de ouro do turbante, né? E nesse ornamento era escrito as palavras separado para Adonai, ou seja, esse sacerdote deveria dedicar sua vida a servir ao Eterno, né? Todos os Kohanim só serviam ao Eterno. E nós temos também, né, a finalização da obra. Nessa porção nós temos a finalização
da obra, da construção do mexicão. O mexicão não foi levantado ainda, mas tudo está pronto, tudo está feito da melhor maneira, da maneira que o Eterno ordenou, conforme ordenou Adonai. Então nós veremos nessa porção várias vezes a menção a esse texto, né, conforme ordenou Adonai. Por quê? Porque todos fizeram conforme o Eterno disse. Ninguém inventou nada, ninguém quis fazer diferente, não, eu vou fazer aqui, em vez de prata eu vou usar ouro aqui que fica melhor. O Eterno mandou fazer de prata, é de prata. O que o Eterno mandou fazer de ouro, é de ouro. Porque cada item desse tem um significado especial, como nós veremos no estudo da porção Trumá, né? E no primeiro dia do primeiro mês, né, vai ter que ser armado o mexicã. Então o Eterno estabelece a data em que o mexicã vai ser armado. Então todos os itens vão ser colocados nesse momento. Até então estava construído, separado, guardado, mas agora então vai ser colocado cada um dos itens no lugar correto e preencher a menorá com o azeite puro, o azeite catite, né, o azeite de primeira prensa, e vai ser acesa a menorá pelo Kohen Gadol, né? Então, a menorá vai ser acesa, vão ser acesas as lâmpadas da menorá iluminando para frente, ou seja, a menorá que é a representação do ser humano que é preenchido com a palavra do Eterno e que na prática, na sua prática, na prática das palavras do Eterno no dia a dia de cada ser humano, essa palavra é espalhada, ilumina à sua frente, né? E todos os itens são ungidos com o azeite, né, o azeite puro de primeira prensa, e onde são adicionados as especiarias, as especiarias que o Eterno, né, define quais serão as especiarias que devem ser colocadas no azeite. E o Eterno repete que cada correninho tem que ser lavado à porta da tenda, ou seja, ele vai passar naquela pia e Moshe vai proceder à lavação de cada um dos correninhos para purificá-los, para torná-los limpos para atuar no mexicão. Você só pode atuar no mexicão quando você está limpo, né? Ou seja, você só pode amar ao Eterno, confiar no Eterno, fazer o que o Eterno ordena você fazer quando você se livra de toda a idolatria, de toda a sujeira que é trazida do nosso dia a dia, que é trazida, né, como a gente associa o Egito à idolatria, não o Egito país, mas aquele sentimento de adorar muitos deuses. Então você só pode amar ao Eterno, confiar no Eterno, se você se afasta dessa idolatria, se você lava as suas vestes e lava o teu corpo. E Moshe fez então tudo, né, conforme o Eterno falou. E Moshe então não podia entrar na tenda. Por quê? Porque a nuvem estava em cima da tenda e Moshe então não podia entrar da tenda, ele tinha que ficar do lado de fora da tenda. E nós veremos no próximo livro, né, que o Eterno vai chamar Moshe à porta da tenda e não dentro da tenda do encontro. Por quê? Porque naquele momento ele ainda não podia entrar, né, não podia entrar na tenda. Então isso vai ser o próximo livro livro de Vaikra, que nós, né, se o Eterno permitir, nós estudaremos no próximo encontro do pedacinho da Torá. Provavelmente na próxima semana eu não trarei o estudo, porque eu vou estar fora, sem condições de fazer a transmissão, mas tão logo seja possível, eu trarei o estudo do livro de Vaikra. E amanhã, então esse livro de Vaikra
será o nosso próximo estudo, né? Vamos então entrar no resumo desse estudo. Amanhã então, no Kabbalah Shabbat, eu convido você a participar aqui do canal, né? Ou então de qualquer outro canal, ou de qualquer outro local, para estudar a porção, né? A porção Shemot, que vai se iniciar amanhã, a primeira porção desse maravilhoso livro que hoje nós tivemos o prazer de finalizar o estudo do resumo. Shalom, shalom, tenham todos um bom descanso e nos vemos amanhã, né? Nos vemos amanhã no estudo da porção Shemot com Moré Daniel Ferreira. Um abraço a todos.